Para fazer o estojo duplo, eu vou usar duas estampas. Este é o meu tecido A e este o tecido B. As medidas são, para o corpo, 22 por 12, duas vezes no tecido A, 4 vezes no tecido B e 3 vezes na manta. A lateral superior com zíper são 8 vezes de 34 por 3,5 no tecido A. E a manta 34 por 3, 4 vezes. A lateral inferior é 36 por 13, duas vezes no tecido B. E a manta 32 por 6, duas vezes. 2 pedaços de zíper de 36 centímetros com cursores, um pedacinho de 4 por 4 para fazer a alcinha da meia argola, um enfeitezinho, viés de 3,5 fabricado, linha e a sua etiqueta. Bom, então primeiro eu vou fazer o corpo. Vou pegar estes dois do tecido A e um do tecido B e vou desenhar as curvas nos 4 cantos. Então, lá em arquivos, no grupo secreto, tem o molde em tamanho real. Eu recomendo colar num papelão mais grosso e recortar. Então, eu já tenho o meu feito aqui. É só sobrepor no tecido e desenhar as curvas. Também vou marcar um risquinho no centro, em cima e embaixo. São estes dois risquinhos aqui, este e este. Bom, então, estes 3 estão desenhados, as curvas e o centro em cima e embaixo. Os 2 do tecido A, eu vou fazer o sanduíche. Pego um do tecido B, vamos alinhar e passar para colar. Este aqui do tecido B, primeiro eu vou passar ele na manta e costurar a etiqueta, centralizando na largura e deixando espaço de 2,5 centímetros aqui. Depois, eu passo o outro lado aqui. E nos 3, eu vou passar zigue-zague, como costura de segurança, seguindo o contorno das curvas. Bom, então, aqui está a minha curva. Eu vou fazer o ponto zigue-zague na parte de dentro, tá? Não posso deixar o ponto ultrapassar aqui esta linha, porque depois aqui vai ser onde eu vou cortar. Outra recomendação é que o ponto C não seja muito grande, porque a margem de costura aqui vai ser de meio centímetro. Bom, então as 3 partes ficaram assim. Estas duas serão externas, assim, e esse daqui será no meio. Vou reservar e fazer agora a alcinha da meia argola. Então, este tecidinho de 4 por 4, eu dobro ele ao meio e depois mais uma vez, levando as extremidades aqui para o centro e dobrando ao meio novamente, formando essa faixinha. Eu vou rebater costura dos 2 lados e depois colocar a meia argola. Assim.
Bom, eu vou aproveitar e fazer também as linguetas que vão no zíper. Então, são esses dois pedaços aqui, de 5,5 por 12. Então, eu vou dobrar assim e passar aqui uma costura com margem de 0,75. Bom, então a alcinha da meia argola ficou assim. Passei ela aqui e prendi nas pontas para ela não escapar. Vou reservar. E as linguetinhas eu costurei com a margem de 0,75. Agora vou desvirar aqui com a ajuda de uma pinça. Primeiro vou abrir a costura e depois desvirar. Bom, agora eu vou posicionar esta emenda aqui no meio, assim. Aqui será a parte de dentro. E aqui deste outro lado eu vou rebater costura dos dois lados. Prontinho, rebati a costura. Agora eu vou dobrar aqui ao meio e cortar. Então, nós vamos ter 4 pedacinhos. E depois dobrar aqui também, olha. São 4 pontas. Então, vou reservar essas 4 linguetinhas. Bom, a lateral superior com zíper são 8 faixas de 34 por 3,5. A manta, ela é meio centímetro menor. Eu vou passar o tecido nas 4 mantas e alinhar no lado onde eu vou costurar o zíper. Então, aqui eu vou alinhar nesta parte aqui. Assim. Bom, então eu passei aqui nas 4 mantas. Estes dois, alinhei a manta do lado onde eu vou fixar o zíper. O zíper ele vai ficar aqui, certo? Então, o tecido com a manta ficou na parte de trás assim, com esta sobra aqui do tecido nas duas beiradas. Este outro alinhado também, a manta alinhado aqui, onde será fixado o zíper. Virando aqui do outro lado, a sobra do tecido. Bom, então, são 2 laterais, né? Eu vou fazer em um, o outro será igual. Aqui eu vou ter este conjunto com mais 2 tecidinhos. E aqui a outra lateral. Então, eu vou separar o zíper e sobrepor o lado direito do zíper com direito. Aqui onde eu vou fixar, então, direito com direito. Eu vou prender este zíper, distribuindo a sobra das 2 pontas por igual, né? E prender com ponto zigue-zague. Então, eu vou fazer isso nessas 4 partes. Bom, então prendi o zíper com costura de segurança, o ponto zigue-zague, ficou assim, que é a parte de trás, certo? A manta está alinhada no lado do zíper. Agora eu vou costurar com a parte de baixo.
Então, eu vou sobrepor direito com direito. Dessa forma assim. Este com este e este com este. E vou passar uma costura. Vou alinhar os dois tecidos. Assim. E vou prender o zíper com uma costura reta, margem de 0,75. Então, vou fazer isso nessas 4 partes. Bom, então aqui eu desloquei a agulha totalmente para a esquerda e esta lateral do pezinho vai alinhado aqui no trilho do zíper. Bom, fiz a costura reta, prendendo o zíper. Agora, vamos abrir bem a costura, alinhar aqui a borda do tecido e prender com ponto zigue-zague. Bom, fechei com ponto zigue-zague aqui no comprimento da lateral aqui do zíper, das 4 partes. E agora eu vou rebater costura no pé do zíper, aqui. Rebati a costura aqui no pé do zíper, agora vamos fechar. Então, eu vou alinhar tecido com tecido aqui, as 2 pontas, e vou refilar as pontas aqui do zíper. Tá, eu vou passar o cursor para fechar, e depois eu vou repassar o cursor e posicionar ele no meio para manter o zíper fechado. Agora vamos repassar e deixar aqui no meio. Bom, agora eu vou refilar esta parte aqui para 33 centímetros e meio. Vou refilar nas 2 pontas e deixar ele com 33 centímetros e meio. E vou conferir também a largura aqui. A largura deve ser de 6 centímetros e meio. Caso tenha alguma diferença, que pode ocorrer dependendo do zíper, às vezes o zíper vem com diferentes tamanhos, né? E também conforme a costura pode haver uma diferença. Então, se for necessário, refilar também aqui a largura dos 2 lados para 6 centímetros e meio. Bom, então eu refilei para 33,5 por 6,5 e passei zigue-zague aqui nas pontas e também repassei o zigue-zague nos lugares onde eu refilei. Bom, agora eu vou marcar o centro e do centro para as pontas eu vou fazer 2 linhas, uma aqui e outra aqui, tendo no meio 30 centímetros. Vou fazer neste e neste. Então, aqui dá 16,75 de cada lado, do centro para cá e do centro para cá. E aqui vai dar 1,75, menos de 2 centímetros. E eu vou riscar aqui e aqui, com caneta temporária. Prontinho, então está marcado o centro, um risquinho aqui, outro aqui e a linha deixando aqui 30 centímetros. Aí eu vou pegar as linguetinhas, a parte da emenda eu dobro, deixo para dentro e vou posicionar
um em cada ponta. Então, aqui eu deixo uma margem mais ou menos aqui, porque eu vou passar uma costura de segurança aqui na beiradinha e ele vai unir com a lateral inferior nesta marcação aqui. Então, eu vou fixar as linguetinhas. Eu vou deixar 2 centímetros daqui até aqui onde eu tenho a minha marcação. Então, eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha de segurança. Bom, prendi as linguetinhas aqui nas laterais superiores. E aproveitei também e prendi aqui a alcinha com a meia argola, nesta parte que é do tecido a 3 centímetros de cima para baixo. Bom, então agora eu vou fazer a lateral inferior. São 2 tecidos de 36 por 13 no tecido B e a manta 32 por 6. Eu fiz uma barrinha e dobrei aqui para dentro 2 centímetros. 2 centímetros e 2 centímetros. E depois dobrei aqui ao meio. Passei com ferro para marcar a dobra. Aí eu abro, vou posicionar a manta aqui, alinhando nessa dobra central, né? Posicionando por baixo dessas dobrinhas. Aqui vai ter essa sobra de meio centímetro do tecido e eu vou prender esta manta passando uma costura de segurança aqui bem na beiradinha, tá? Vou fazer isso neste daqui e neste outro também. Bom, prendi a manta, agora eu vou virar aqui do lado direito para cima, deixando a manta deste lado aqui. E este outro eu vou virar assim, tá? Então, são as 2 mantas aqui, por baixo. Aí eu vou juntar com a lateral superior. Então, eu vou posicionar os dois com o zíper no mesmo sentido. Então, aqui o meu zíper vai estar fechado para a direita. Este aqui também, fechado para a direita. Eu vou sobrepor este daqui aqui e este aqui. Então, eu vou fixar as pontas alinhando a marcação que eu fiz aqui com a caneta temporária. Esta marcação eu vou alinhar aqui na dobra da barrinha de 2 centímetros. Então, é aqui. Certo? A minha marcação com a dobra da barrinha de 2 centímetros. Então, ela fica um pouquinho maior. E eu vou passar uma costura para prender esta ponta aqui. Deixa eu prender aqui com presilha. Assim. E a outra ponta também, esta marcação eu vou alinhar aqui com a dobra de 2 centímetros, aqui, e vou passar uma costura prendendo estas 2 pontas. Vou fazer isto neste daqui, e esse daqui é a mesma coisa. Eu vou alinhar, alinha com a dobra de 2 centímetros. E faço na outra ponta também, a linha com a dobra de 2 centímetros.
Bom, então prendi as pontas. Agora eu vou encaixar aqui a manta por baixo aqui da barrinha, assim. E esta parte aqui eu vou trazer pra cá. Vou alinhar aqui na costura, assim, e rebater uma costura aqui bem na beiradinha. Então, nós vamos dobrar aqui toda essa lateral inferior. E a outra ponta eu faço a mesma coisa. Deixo a manta por baixo, venho com esta parte, dobro pra cá, alinhando na costura, e aí eu vou rebater uma costura aqui na beiradinha. Então, toda a lateral vai ficar assim, fechada. Assim, depois que eu rebater a costura aqui, vou fechar essa abertura com ponto zigue-zague. Bom, então eu rebati a costura aqui na união da lateral superior com a lateral inferior, das duas pontas, aqui também, e passei zigue-zague aqui, fechando a lateral inferior. Fiz isso nas duas partes aqui. Bom, aí agora eu posicionei então os dois, sentido do zíper fechado para a direita, eu vou sobrepor esta nesta. Direita com direita, e vou envolver esta lateral na outra aqui, virando ela. Esta aqui vai ficar por dentro. E eu vou alinhar a emenda com a emenda. Aqui. Neste lado e no outro também. Emenda com emenda. E vou prender estas duas laterais juntas, passando uma costura aqui em toda a volta, com margem de meio centímetro. Então, eu vou prender com alguns pontos de segurança aqui, só para ele não desalinhar, aqui e aqui, e depois eu costuro em toda a volta. Bom, então passei a costura reta aqui em toda a volta, unindo as duas laterais. Então, ficou desta forma aqui. Bom, então eu vou dobrar novamente, vou manter aqui o posicionamento do zíper fechado para a direita. Vou dobrar aqui. E toda esta borda aqui, eu vou prender o corpo, esta parte que os dois lados do tecido B. E nesta parte que tem a etiqueta, eu vou sobrepor
Aqui é o lado direito fechado do zíper. Então, eu vou sobrepor esta parte aqui, ó, direito com direito da parte onde tem a etiqueta. Nesta parte aqui, eu marquei o centro, porque a minha marcação tinha ficado pro lado direito. Então, eu procurei aqui e marquei deste lado aqui também. Eu vou alinhar centro com centro. Centro com centro. E vou prender com zigue-zague aqui toda essa borda. Então, aqui vai ficar. A parte de baixo, eu também marquei o centro e vou alinhar com o centro inferior do corpo. Então, eu vou prender com presilhas e depois com o ponto zigue-zague. Aqui, se a gente abrir o zíper, vai facilitar nas curvas, que diminui o volume aqui das curvas. Bom, então prendi esta parte do corpo aqui com ponto zigue-zague. Agora eu vou fazer um acabamento com viés. Então eu vou iniciar o viés aqui, eu abro esta partezinha, vou dobrar aqui. Vou iniciar o acabamento aqui com viés deste lado aqui, que é a lateral. Então, aqui é a parte de baixo. Eu vou alinhar o viés com a borda do tecido. E vou passar costura bem aqui nesta borda da dobra do viés. A margem é de meio centímetro. Vou passar a costura em toda a volta. E depois virar e depois finalizar o acabamento pelo outro lado.
Agora que eu já cheguei no começo, eu vou cortar, vou deixar avançar um pouco e cortar. Bom, então eu prendi o viés primeiro aqui na lateral e agora eu vou virar ele pro outro lado. Então, vou iniciar aqui na emenda. Vou dobrar aqui esta pontinha e aqui pra cá. Então, eu vou ajeitando aqui o viés em toda a volta e vou rebater costura bem na beiradinha, em toda a volta. Feito o acabamento com o viés, agora eu vou colocar a parte do corpo da frente. Então, é esta que eu fixei a meia argola. Então, essa parte aqui ficou assim, né? Com a parte do meio fixada. Bom, então aqui o posicionamento do zíper, fechado para a direita. Aqui eu vou colocar a minha parte da frente, ela vai ficar aqui. Então, eu vou posicionar direito com direito. Aqui eu tenho a minha marcação central, eu vou alinhar centro com o centro aqui de cima. Bom, eu vou dobrar esta lateral, vou dobrar em cima desta. Assim. Tá? Essa daqui ela vai ficar por dentro. Então, agora sim, eu vou prendendo com presilhas em toda a volta aqui. A parte inferior, eu marquei o centro aqui, centro com o centro da parte lateral inferior. Aqui. Aqui eu marquei o centro também, eu dobrei, juntei essas extremidades aqui. E encontrei o centro. Marquei para poder sobrepor aqui. Bom, então, eu vou prender com presilhas em toda a volta e passar uma costura com margem, uma costura reta com margem de meio centímetro. Eu abri o zíper, que vai facilitar, e também desloquei a agulha totalmente para a esquerda. Eu vou me orientar aqui meio centímetro da minha agulha, mais ou menos aqui no meu calcador.
Costurei então a parte da frente, a parte interna eu vou fazer o acabamento com viés da mesma forma que eu fiz desta parte do meio. Então eu inicio a costura aqui sobre a parte da lateral, pela parte de baixo, com a margem de meio centímetro, e depois dobro para este outro lado e faço o acabamento com a costura bem na beiradinha. Bom, então fiz o acabamento com o viés, agora vamos colocar a última parte do corpo. Vamos virar aqui do lado direito, lado externo. Então, é esta parte aqui. Eu vou sobrepor direito com direito e centro com centro. Então, é assim. Vou prender com presilhas em toda a volta e passar costura reta com margem de meio centímetro. Então, agora eu vou virar dessa maneira aqui para poder prender. Direito com direito, com direito. Bom, agora vamos fazer o acabamento com o viés, da mesma forma que eu fiz nas outras duas partes. Feito, então, o último acabamento com o viés, vou desvirar. Vou colocar aqui o meu enfeitinho na meia argola e está finalizado o estojo duplo.